Bom, e no vídeo de hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre como enfrentar os medos sem ficar paralisado. E aqui os medos incluem, né, dirigir, por exemplo. Então, inclusive, esse foi até um tema pedido por vocês. Muitas pessoas pediram aqui para eu falar sobre o medo de dirigir. Então, aqui dentro dos medos, né, a gente inclui o medo de dirigir, o medo de falar em público, o medo de ter alguma doença e não fazer os exames que são necessários. Então, muitas pessoas têm esse padrão de evitação frente a uma situação de medo, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Então, quando o medo surge, né, acaba que a nossa tendência é de ficar paralisada, de evitar ou de fugir da situação. Então, normalmente, frente a uma situação de medo, a gente tem esses três padrões de comportamento: fuga, evitação e paralisação. Essa normalmente é a nossa forma de reagir diante de uma situação. Porém, não é uma forma muito funcional. Na verdade, é uma forma disfuncional. Porque é como se você então estivesse evitando aquela situação que te causa medo. E por isso não é funcional. E a gente vai estar entendendo isso aqui melhor. Bom, então, como eu falei, alguns medos comuns, né? E eu acho que, na verdade, talvez esse seja um dos mais comuns, né? Seja justamente esses medos de dirigir, de falar em público e o de não fazer os exames ali por ter medo de ter alguma doença ruim. Mas eu quero que você entenda primeiro que, assim, para que essa emoção, o medo, né? Ou seja, o medo, então, ela é uma emoção. Para que essa emoção surja, tem que ter algum pensamento relacionado que te faz ter essa emoção. Então, por exemplo, quando você pensa em dirigir, muito provavelmente você tem pensamentos como: e se eu deixar o carro apagar? E se as pessoas ficarem buzinando para mim? E se eu sofrer um acidente? E se eu bater o carro? São esses pensamentos que fazem com que a sua emoção, ou seja, fazem com que esse medo fique intenso. Da mesma forma, é no medo de falar em público. Então, se você tem uma apresentação para fazer e você começa a pensar: e se eu não conseguir falar? E se eu travar na hora? E se as pessoas rirem de mim? E se eu passar vergonha lá na frente? Esses pensamentos, de novo, né, vai fazer com que surja essa emoção do medo. Se você tem um exame que você precisa fazer, e aí você começa a pensar: mas e se eu tiver uma doença grave? E se eu descobrir alguma doença ruim? E aí o seu padrão de comportamento normalmente vai ser de evitar aquela situação e nem mesmo de fazer os exames. Então, percebe que, assim, tem um pensamento relacionado àquela situação, normalmente um pensamento até mesmo catastrófico, né? E esse pensamento, então, faz com que você tenha essa emoção de medo e também de ansiedade. A ansiedade é muito comum, né, nessas situações. E, como consequência, o seu comportamento vai ser um desses três que eu mencionei anteriormente: de ficar paralisada frente à situação, de evitar a situação ou de fugir da situação. Então, percebe que é um pensamento que leva a uma emoção, e esse pensamento, essa emoção, leva a um comportamento, e muitas vezes um comportamento disfuncional, tá? Percebe também como assim o seu medo, ele sempre vai ser proporcional ao pensamento. Então, se você tem um pensamento catastrófico, o seu medo ele vai ser intenso. Pensamento catastrófico, o que que é? São esses pensamentos que eu mencionei aqui. Por exemplo, você pensar na possibilidade de dirigir e ter o pensamento: mas e se eu sofrer um acidente? E se eu bater o carro? Isso é um pensamento catastrófico. Por que que ele é um pensamento catastrófico? Porque ninguém sai batendo o carro assim do nada, né? As pessoas dirigem todos os dias, são milhares de pessoas dirigindo por aí, e não é todos os dias que as pessoas sofrem um acidente, que as pessoas batem o carro. Então, essa é uma visão catastrófica. Da mesma forma, se você tem que fazer um exame e aí você pensa: ah, e se eu descobrir alguma doença ruim? Se eu descobrir uma doença grave? É, de novo, um pensamento catastrófico. As pessoas fazem exames constantemente e, na maioria das vezes, os exames são apenas de rotina. Não é para descobrir uma doença grave, descobrir uma coisa ruim. Então, percebe como, de novo, é um pensamento catastrófico. Relacionado ao medo de falar em público, é a mesma coisa. Se você pensa que vai passar vergonha lá na frente, é também um pensamento catastrófico. E o seu medo, ele sempre, então, vai ser proporcional a esse pensamento. Então, se você tem um pensamento catastrófico, o seu medo, ele vai ser sempre intenso, tá? Bom, mas se você está gostando aqui desse vídeo até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui. Combinado? Bom, continuando aqui então com o vídeo, né? A primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês é: tenha um pensamento mais realista diante dessa situação. O que seria um pensamento realista? Como a gente viu, esses pensamentos catastróficos, eles levam a uma emoção intensa. Então, para você diminuir um pouco esse medo e essa ansiedade frente àquela situação, é importante que você tenha um pensamento mais realista, uma visão mais realista. O que seria isso?
Então, por exemplo, ao invés de você ficar pensando que você vai dirigir, vai sofrer um acidente, vai bater o carro, é importante que você tenha uma visão um pouco mais realista disso. Ou seja, que você pense o seguinte: não, mas várias pessoas dirigem, né, ao longo do dia, o tempo inteiro, e ninguém sai batendo o carro o tempo todo assim, ninguém sofre um acidente todos os dias. Isso não é uma coisa comum, né, de acontecer assim, é uma coisa, na verdade, mais difícil. Até porque, assim, se você for fazer ali uma checagem e sei lá, for perguntar para algumas pessoas quantas vezes elas já sofreram um acidente ou bateram o carro, você vai ver que são pouquíssimas vezes. Isso é, se a pessoa de fato tiver sofrido um acidente em algum momento. Porque na maioria das vezes, pode ser que a pessoa nunca nem sofreu um acidente, talvez nunca nem tenha batido o carro. Então, essa é uma coisa bem incomum de acontecer, né? Então, é importante que você avalie esses pensamentos catastróficos para assim conseguir ter um pensamento mais realista. Da mesma forma, se você vai fazer um exame e você pensa, e se eu tiver alguma doença grave, se eu te descobrir uma doença terminal? É importante, de novo, que você tenha um pensamento mais realista. Ou seja, mas espera aí, as pessoas fazem vários exames. O meu médico me disse que isso é apenas algo de rotina. Então, é importante que você tenha um pensamento mais realista, né? Como esse que eu mencionei aqui. Não, mas meu médico está pedindo esse exame somente de rotina, as pessoas fazem exame o tempo inteiro e ninguém está descobrindo o tempo todo uma doença grave, tá? Da mesma forma, é em relação ao medo de falar em público. O que seria um pensamento mais realista diante dessa situação? É você entender que, por mais que você às vezes cometa algum erro, que você às vezes não consiga falar tudo que você gostaria ali frente ao público, né? Frente ali às pessoas, não é por isso que todo mundo vai sair rindo de você. Na verdade, se você for parar para analisar, você já deve ter visto algumas apresentações em que a pessoa talvez cometeu um pequeno erro ali, mas ninguém ficou rindo dela, ela não passou uma vergonha por causa disso. Então, na verdade, é bem normal isso, né? E então é importante que você aprenda a desenvolver um pensamento mais realista frente a essa situação, porque assim você vai diminuir um pouco o seu medo e a sua ansiedade, tá? Mas, além dessa dica, né, o ponto-chave que, na verdade, eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo hoje, além então de você ter um pensamento realista, o ponto-chave, o ponto principal que eu diria, é você mudar o seu comportamento frente à situação. Sabe aquela ideia, né? Você já deve ter ouvido falar essa frase, na verdade ela ficou bem clichê por aí, né? Vai com medo mesmo, faça com medo mesmo. Mas assim, se a gente for parar para pensar, é um pouco disso mesmo que a gente tem que ter em mente. Porque assim, se todas as vezes que você tem medo de algo, então você tem um medo de dirigir, e você evita aquela situação, você vai continuar nesse ciclo para sempre. Você nunca vai sair disso. Para você sair disso, você precisa ter um comportamento diferente. Ou seja, né, é necessário então que você, mesmo com medo, enfrente ali as situações para que você consiga sair desse ciclo de eu tenho medo e eu não consigo fazer, eu tenho medo e eu não faço, eu tenho medo e eu não enfrento. Então você precisa fazer um pouco ali o inverso nesse ciclo para conseguir sair disso. Ou seja, mudar o seu comportamento e ao invés de evitar ou fugir ou ficar paralisado, conseguir enfrentar aquela situação. Aqui, quando eu falo de enfrentar, é importante entender que o enfrentamento ele tem que ser também aos poucos. Então, se você tem muito medo de dirigir, você não vai pegar o carro e sair dirigindo pela cidade assim de uma hora para outra, tá? Esse enfrentamento ele pode ser de forma bem gradual. Então, no início, chame alguém ali apenas para, por exemplo, ligar o carro. E aí você liga o carro, né? Acelera com ele ali parado mesmo, né? Com o freio de mão puxado ali, enfim, você não precisa nem acelerar de fato, já sair dirigindo, apenas faça essa tentativa de ligar o carro, né? Pisa ali um pouquinho na aceleração dele. Enfim, depois você pode, por exemplo, sei lá, chamar alguém para dar a volta no quarteirão da sua casa com você. Então, esse enfrentamento, ele pode ser aos poucos. Isso pode ser aplicado também no medo de falar em público. Então, sei lá, você não precisa chegar e se apresentar frente a, sei lá, 500 pessoas. Mas você pode ir enfrentando ali a situação de, por exemplo, já falar frente a 10 pessoas, 5 pessoas, quando você tiver oportunidade. Então, você vai participar de uma reunião pequena, tem poucas pessoas, fale ali já, né, frente àquelas pessoas ali. Então, é você, de fato, ir enfrentando isso de forma gradual, dando pequenos passos. Relacionado ao exame, é da mesma forma, só que aqui, às vezes, não vai ter como se enfrentando aos poucos, porque ou você faz o exame ou não faz, né? Não tem como você fazer um pouco dos exames, assim. Então, nesse caso aqui, é você, de fato, ter a sua atitude de fazer os exames que são necessários, que o seu médico ali está te pedindo. Mas é sempre nisso, assim, enfrentar a situação ao invés de evitar ou de fugir dela, tá? Conforme você enfrenta a situação, você também vai percebendo que aquilo não é tão ruim assim. É como se, assim, ao enfrentar a situação, você também vai gerando uma mudança cognitiva em você. Ou seja, você vai gerando uma mudança nos seus pensamentos. Então, por exemplo, se você
Começa a dar uma volta no seu quarteirão ali de carro, você começa a entender que, nossa, eu dei a volta eu dei a volta aqui no quarteirão da minha casa e não bati o carro, não sofri nenhum acidente, nada aconteceu, foi bem tranquilo, não deixei o carro apagar. Então, conforme você vai enfrentando, você vai ganhando confiança no processo para conseguir, de fato, fazer aquilo que você gostaria de fazer. E isso que eu falo, né? Por isso que eu falo na mudança cognitiva, na mudança dos seus pensamentos. Porque ao invés de você ter um pensamento catastrófico, você começa a ter um pensamento mais realista. Então você vai percebendo, nossa, não foi tão ruim assim, não foi tão grave assim. Isso pode ser aplicado, né, a qualquer outra situação, como no medo de falar em público também. Se você vai e fala diante ali de 5 pessoas e vê que você conseguiu falar, que ninguém riu de você, que você não passou vergonha, isso vai desconstruindo esses pensamentos catastróficos em você, tá? Então a mudança de comportamento gera uma mudança cognitiva também. Então é importante que de fato você se atente para isso, para que você consiga enfrentar essas situações, mesmo que seja aos poucos, tá? Então você pode ir bem devagar ali no seu ritmo, mas sempre nessa ideia de enfrentamento. Aqui um outro ponto também que eu quero trazer para vocês é qual que é a vida que você quer ter para você? Porque muitas vezes a gente acaba agindo com base nos nossos medos. Mas agir com base nos nossos medos é ter uma vida com base nos medos. Entende? É como se você deixasse o medo ele dominar a sua vida e aí você não consegue fazer várias coisas que são valorosas, que são importantes para você ou que você gostaria simplesmente de fazer. É como se o medo estivesse ali à frente de você. E aqui é importante, então, que você pense, né? O que que é valoroso para você? O que que é importante para você? Por exemplo, aprender a dirigir é algo valoroso, é algo importante? Como que você vai se sentir se você aprender a dirigir? Você vai se sentir melhor, mais autoconfiante, mais capaz de fazer as coisas? Então, percebe que, assim, ao invés de ter uma vida baseada no medo, é importante que você tenha essa consciência de ter uma vida baseada nos seus valores, naquilo que é importante para você. Isso, inclusive, faz parte, né, de você ter uma vida com mais qualidade. Então, por isso que eu queria deixar essa última mensagem aqui para vocês. E assim, gente, quando eu falo disso, como eu até mencionei aqui no início do vídeo, eu acho que eu mencionei, né, não me lembro exatamente, mas acho que eu mencionei a questão do meu medo de falar em público. Então, eu tinha, né, muito medo de falar em público também, foi uma coisa que eu tive que enfrentar, e foi um enfrentamento de forma gradual que eu fiz. O Instagram foi uma das coisas que me ajudou muito, assim, nesse enfrentamento de falar em público. Por quê? Qual que era o meu valor? O que que era importante para mim? Eu crescer na minha área profissional. E para isso, hoje em dia, uma das formas de crescimento, né, não é a única, mas uma das formas é você ter um Instagram com conteúdo, né? E eu precisei então enfrentar esse medo meu. E aí, de forma gradual, aos poucos, eu fui então enfrentando aquele medo, né? Eu fui me expondo, eu fui falando, e hoje em dia eu consigo falar com mais tranquilidade, isso não me causa mais medo, mais ansiedade, porque eu fui entendendo que, é tranquilo falar, ninguém fica rindo assim de você. Então, percebe como esse enfrentamento me ajudou. Mas esse enfrentamento eu só consegui fazer ele a partir do momento que eu consegui entender também o quanto era valoroso e importante para mim essa questão de saber falar em público, porque isso poderia alavancar ali a minha carreira profissional, poderia fazer com que eu crescesse profissionalmente. Né? Então, eu entendi que isso era valoroso e importante para mim, e assim eu consegui enfrentar a situação. Mas então era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem muito medo, que muitas vezes acaba evitando, fugindo, ou até mesmo ficando paralisada diante do medo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui, combinado? Então é isso, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima.